querido. Fica à vontade. Que Deus seja louvado. Glórias ao nosso Deus. Deus é bom em todo o tempo. Graças a Deus. Vamos para mais uma noite dessas semanas de vigilância. A importância da vigilância. Estamos hoje indo para a terceira semana. Tivemos aqui 2 semanas muito abençoadas, muito edificantes, a qual o Senhor já nos ensinou, nos abençoou, acrescentou conhecimento, acrescentou graça sobre nós, e algo que nós temos escutado nesse lugar e precisa ser uma máxima no nosso coração, porque muitas vezes nós somos muito pontuais para dizer, essa palavra é preciosa, mas palavra preciosa é aquela que a gente decide viver. Palavra preciosa é aquela que nós decidimos aplicar nas nossas vidas. É aquela que nós decidimos viver no nosso coração, viver com toda a intensidade da nossa vida. E eu quero apenas corroborar com aquilo que os irmãos já trouxeram aqui nas primeiras 2 semanas. Foi 2 pregações muito abençoadas, e eu tenho certeza que essa vem apenas cooperar, vem acrescentar aquilo de verdade que eles já trouxeram sobre nós. E o texto que eu quero ler está lá em Lucas, no capítulo de número 12, no versículo de número 35. E nós vamos falar nessa noite acerca dos servos vigilantes. Os servos vigilantes. Os servos que nós precisamos ser, o servo vigilante. Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 35 em diante. Quero dar as boas-vindas para você, quem sabe está aqui pela primeira vez, seja muito abençoado, sinta-se à vontade, que seja a primeira de muitas e que a palavra de Deus venha acrescentar muito sobre a sua vida. Lucas, capítulo de número 12, e nós vamos ler a partir do verso de número 35, Evangelho de Lucas, capítulo 12 e verso 35, quem já achou diz amém. Graças a Deus. Estejam cingidos os vossos lombos e as vossas lâmpadas acesas, e sede vós semelhantes aos homens que esperam que o seu Senhor retorne das bodas, para que quando ele vier e bater, eles possam abrir-lhe imediatamente. Abençoados são aqueles servos, abençoados somos nós, abençoado é você, abençoado é a sua família, abençoado é a sua casa. Amém? Glória a Deus. Abençoados são aqueles servos que quando vier o Senhor, os ache vigiando. Em verdade eu vos digo que ele se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se ele vier na 2ª vigília, ou vier na 3ª vigília, e assim os encontrar, abençoados são estes servos. Aleluia. Querido, me deixe falar aqui primeiramente acerca de alguns sinônimos da palavra vigilância, para a gente compreender, a gente lembrar de algumas palavras que são sinônimos de vigilância, porque quando a gente fala em vigilância, parece que ela não é tão abrangente quanto na verdade ela é. Eu peguei aqui algumas palavras que são sinônimos de vigilância, eu gostaria que você observasse. Olha só algumas delas. Atenção. Vigilância significa cautela, ardor, cuidado, dedicação, zelo, devoção, empenho, entusiasmo, interesse, paixão.
Ainda teria mais, mas eu peguei aquelas que realmente mexem com a gente, né? Então, olha, pensa assim: a importância da atenção, a importância da cautela, a importância do ardor, a importância da paixão, a importância do zelo, a importância da devoção, a importância do entusiasmo, a importância do empenho, a importância do interesse. É só para a gente ver o quão abrangente é essa palavra vigiar, vigilância, porque às vezes a gente pode dizer: mas eu sou alguém vigilante, eu sou alguém que estou vigiando, eu sou alguém que me mantenho na vigilância, mas talvez já não tem mais atenção, talvez já não tem cautela, talvez já não tem mais ardor pela palavra, talvez já não tem mais paixão pelo culto, talvez já não tem mais interesse pela comunhão, talvez já não tem mais zelo pela casa do Senhor. Olha só como às vezes a gente pode estar caminhando dizendo: eu sou vigilante, eu caminho em vigilância, e todos esses fatores talvez não estarem sendo significativos na nossa vida. Então eu gostaria que você guardasse esses sinônimos, tá bom? Toda vez que você pensasse em vigilância, lembrasse pelo menos 2 ou 3: paixão, interesse, zelo, cuidado. Queridos, aqui nós estamos lendo alguns versículos do capítulo 12 de Lucas, que escreveu o médico Lucas, o apóstolo, o evangelista Lucas. E no contexto desse capítulo, nos versículos que são anteriores àqueles que nós lemos, nós vemos aqui uma multidão ao redor de Jesus. E aqui eu achei tão interessante, porque aqui no capítulo 12 de Lucas, ele diz ali no verso 1: enquanto isso, ajuntou-se uma multidão de inúmeras pessoas, de tal modo que pisoteavam umas às outras. Foi a primeira vez que eu encontrei algo assim na Bíblia, dizendo que umas às outras se pisoteavam, tamanho era o número da multidão que estava ao redor de Jesus. E ali mesmo que, embora houvesse uma multidão, Jesus primeiro começa falando aos seus discípulos. A conversa primeiro é voltada, é destinada aos seus discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui nessa noite que veio para ouvir a palavra do Mestre, que veio para ouvir a voz do Mestre, que veio para ouvir a direção. Então Jesus primeiro começa falando aos discípulos, mas depois, um pouco mais para frente, um pouco perto do fim, ele então começa a falar com a multidão. Primeiro Jesus começa falando aos discípulos, ele começa os advertindo acerca da hipocrisia, da falsidade, da dissimulação. Jesus começa falando com os discípulos acerca disso. Depois então ele começa a falar acerca daqueles que o confessariam diante dos homens. E eu acredito que quando Jesus fala de confessar a ele diante dos homens, a última coisa que Jesus está se referindo é uma fala, é uma palavra. Eu acredito que Jesus está falando acerca de homens e mulheres que o confessariam com as suas vidas, com a forma de vida, com a maneira de viver. E depois então Jesus começa, depois de falar da hipocrisia, depois de falar de as pessoas o confessarem diante dos homens, então o texto traz a parábola do homem rico, de um homem que tinha muita riqueza, mas que era insensato, alguém que a Bíblia diz sem juízo, doido. Depois disso, ainda Lucas vai relatar acerca da preocupação, da ansiedade, Jesus falando: não se preocupem com a roupa, com o beber, com o vestir, com o que comer. E ele ainda diz por quê? Porque a ansiedade não pode acrescentar nada na sua vida. Jesus diz: olha, a ansiedade não é capaz de acrescentar um côvado na sua vida. Isso era uma medida. Então o que ele está dizendo? Olha, a ansiedade não colabora em nada na sua vida. A ansiedade não acrescenta nada na sua vida. A ansiedade não pode alterar de maneira positiva a sua vida.
E depois disso, de falar da ansiedade, de falar da preocupação, então nós chegamos no verso 35 que nós lemos. E é aqui então aonde Jesus começa a falar acerca do servo vigilante. É aqui então que ele começa a relatar acerca desse texto e falar então do servo vigilante. Jesus vai falar um pouco mais para frente o que iria acontecer, mas antes de falar o que iria acontecer, ele fala como nós deveríamos estar quando isso acontecesse. Ele fala que o Senhor vai voltar, mas ele fala como o servo deve ficar e se encontrar até que o seu Senhor venha. Ele vai dizer o que vai acontecer, mas antes de dizer o que vai acontecer, ele nos ensina como permanecer, como ficarmos, como estarmos. Então ele fala disso, Então ele está falando de um fato que está para acontecer e que a partir do conhecimento desse fato, nós deveríamos estar preparados para ele, porque conhecemos. E foi nesse instante que o Espírito Santo me fez pensar em algo tão maravilhoso, Porque participar desse fato é graça. Jesus batendo na porta e dizendo, eu voltei, é graça. Amém? Mas corresponder a esse chamado é responsabilidade. E aí eu me lembrei de algo mais ou menos assim. Era como se mais ou menos nós recebêssemos uma senha e agora precisássemos ficar atentos no painel para quando a nossa senha fosse chamada. Já passou por ocasiões assim? Você vai num hospital, você vai numa clínica, você vai num atendimento e você pega uma senha. E aí a partir daqui você pega aquela senha, como é que você fica? Para lá e para cá. E vai na loja e passeia. Não, você senta, pega aquela senha e fica fixada no painel, não é assim? Você está dizendo, daqui a pouco me chama, daqui a pouco é a minha vez, e eu não posso perder a minha vez. Sabe, receber a senha é graça, escutar o chamado é responsabilidade. Receber a senha para ser chamado é graça. Não fizemos, ele fez e nós recebemos. Mas a forma como vamos interagir com o chamado, com o momento que está dizendo, chegou a hora, é responsabilidade. Quem será de nós que mesmo com a senha nunca perdeu a sua vez? Quem de nós será que mesmo lá com a senha, cuidando, de repente quando viu, passou minha senha? E tem lugares que passa a senha e ainda dá para encaixar, mas tem lugares que se passar a senha, você perde a vez. Sabe, aqui ele está falando de algo que está para acontecer, e nós sabemos o que está para acontecer. Hoje nós não podemos dizer que não sabemos. Quem aqui sabe que Jesus vai voltar? Quem aqui sabe que Jesus está voltando? Quem aqui sabe que da mesma maneira que ele foi, a minha Bíblia diz que ele voltará? Quem aqui sabe? Então nós não vamos poder dizer que não sabemos. Agora o que sabemos deveria determinar a forma que esperamos. Lembra quando ele diz à igreja primitiva, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, então serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. O que Jesus estava falando? Dizendo que iria acontecer, mas a partir do que iria acontecer, eles precisavam se posicionar, amém? Ele diz o que vai acontecer, mas ao dizer o que vai acontecer, agora tem um encargo deles em permanecer na instrução e na direção do seu Senhor. Aquilo que Jesus prometeu aconteceu. Atos 2, o Espírito de Deus desceu, encheu aquela casa, viram-se línguas partidas como de fogo, todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Mas por que isso aconteceu? Porque eles não esperaram de qualquer maneira. Eles não esperaram de qualquer forma, eles esperaram sobre a palavra de Jesus. Hoje nós sabemos que algo irá acontecer, hoje nós sabemos que algo grandioso irá acontecer, amém? Mas a pergunta é, você está esperando?
Quem está esperando diz amém. Agora a pergunta é: como você está esperando? De que forma você está esperando? Diz para o irmão do lado: não basta esperar, é necessário esperar da maneira certa. É necessário, fala para ele, esperar sob a palavra. Aleluia. Então observa que ele vai dizer o que vai acontecer, e então ele começa a dizer como eles deveriam estar. E aí ele fala do servo, que vai estar vigilante. Ele diz, verso 35, estejam cingidos os vossos lombos. Sabe, queridos, nós precisamos compreender, porque às vezes a gente não entende a profundidade de algumas simples palavras. Estejam cingidos os vossos lombos. Naquela época, era de costume as pessoas usarem uma túnica muito longa como veste, uma túnica muito comprida, e dessa forma, ela dificultava um pouco a locomoção, ela impedia que a locomoção daquela pessoa fosse rápida, por ser comprida. Por isso era necessário também, e era costume, usar algumas amarras nas cinturas, e essas amarras faziam com que a roupa ficasse um pouquinho mais elevada, e isso ajudava na locomoção. Isso facilitava na necessidade de uma emergência, de uma locomoção rápida. Então era necessário, a fim de possibilitar uma locomoção mais rápida. Sabe, aqui isso me traz algo importante, porque ele está dizendo: estejam cingidos os vossos lombos. Ele está dizendo: olha, o servo está aguardando o seu senhor voltar, mas aquele que é servo não aguarda o senhor voltar de qualquer jeito. Aquele que é servo tem um posicionamento para aguardar. Sabe, esse cingir os lombos, essa veste, fala de um posicionamento que nós temos que ter, que não nos embaraça, que não causa a gente embaraço, que não compromete a caminhada. Ele está falando de uma veste que, quando o Senhor batesse na porta, facilmente o seu servo se levantaria, correria e abriria a porta. Ele está falando de uma veste que não traria constrangimento para receber o Senhor. Ele está falando de um posicionamento que não comprometeria a agilidade do servo em responder ao chamado do seu Senhor. Ele está falando de um posicionamento que facilitaria a proximidade com o Senhor. Hoje, para nós, essa é a primeira direção: cingir os vossos lombos. Sabe, hoje é noite da gente deixar para trás o embaraço. Hoje é noite da gente deixar para trás aquilo. Se fosse hoje, irmão, se Jesus voltasse hoje você tem mais coisas te aproximando ou te embaraçando? Hoje você tem mais coisas que te fariam responder rapidamente e dizer: o meu Senhor está à porta, eu vou abrir. Ou será que hoje nós temos coisas que nos deixariam mais constrangidos, que nos afastariam ainda mais dele? E sabe, isso é importante, porque esse posicionamento tem a ver com o nosso caráter. Nós sabemos para onde estamos indo. Ninguém aqui está caminhando ao léu, ninguém aqui está caminhando lançando sorte. Nós estamos caminhando sobre a palavra, e a palavra não está encoberta, ela está revelada. O nosso problema é que a gente quer ter revelação daquilo que Deus não quer nos mostrar, e a gente não quer enxergar o que Ele está mostrando. Está revelado.
O destino a gente conhece, então entenda algo, não é a nossa caminhada que determina o destino, deveria ser o destino que determina a caminhada, e o destino nessa noite está nos dizendo, o destino que eu quero dizer é para onde vamos, tá? Porque não é o destino que manda na nossa vida, quem manda na nossa vida é o Espírito Santo, quem manda na nossa vida é Jesus, quem manda na nossa vida é a palavra, e o destino para qual vamos deveria determinar a forma que caminhamos, ou seja, hoje, cingir os vossos lombos. Sabe, não tenha sobre você um comportamento que vai te embaraçar no momento da volta de Jesus. Mas eu frequentei tantos cultos, não é isso que importa. Mas eu estive lá, mas não é isso que importa. Ele não está dizendo acerca disso, ele está falando de um comportamento. E por que eu digo que isso tem a ver com o nosso caráter? Porque isso também fala de estar vestido, e não estou falando de roupa natural, irmão, ainda que o Espírito Santo mande em tudo. Esse dia eu estava pondo uma calça, ele falou, chamei minha esposa e falei, essa calça? Ela disse, tá bom. Eu falei, mas ele disse que não. E eu falei, eu prefiro ouvir a ele. Ainda que tenha a ver, hoje eu estou falando de algo, mais específico. Então existe sobre nós uma veste, nós estamos vestidos espiritualmente, melhor, nós estamos revestidos espiritualmente. Pastor, será que eu estou? Dá uma observada na moda, dá uma observada nas medidas da veste que nós deveríamos estar vestidos. Efésios capítulo 4 e verso 24. Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 24. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Efésios 4 e 24. Diz assim: e vos revistais do novo homem. Revistais, revestir, fala de um revestimento, esteja revestido, do novo homem, que segundo Deus, o novo homem é segundo Deus, o novo homem é segundo a palavra, o novo homem é segundo o Espírito Santo, o novo homem é segundo a ação de Deus, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Não, você não entendeu, porque aqui você já tinha que dar muito glória a Deus, aqui você já tinha que dar muito aleluia. O novo homem, revista-se do novo homem, que ele não vai ser, que ele não vai ficar, que ele não vai se tornando, mas ele diz que é criado em justiça e na verdadeira santidade. É novo homem aí? Vai olhando para as medidas, vai olhando para as vestes, será que essas vestes se encaixam? Então, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Foi criado, e agora? Continua tudo igual? Não, agora estou revestido, revestido do novo homem em Jesus. E o que acontece? Por isso, deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Isso é característica do quê? De alguém que está revestido do novo homem, que é segundo Deus, criado na justiça, na verdadeira santidade, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha as medidas, irmãos, para nós olhar que roupa eu estou usando, será? Será que eu estou revestido segundo Deus, ou será que eu estou revestido segundo o mundo?
Será que eu estou revestido segundo a palavra? Será que as minhas vestes, o estilista é o Espírito Santo? Olha, não mintais, falai a verdade com o seu próximo, somos membros uns dos outros, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe o que eu entendo que ele fala da ira? Porque às vezes a gente não tem limites, né, irmão? Mas pensa assim, é possível não se irar, irmão? É possível? Quando você vê, você já se irou, irmão. Não é algo que você faz deliberadamente, vou me irar, mas o que você faz a partir da ira é deliberado. O irar não tem como. Alguém pode falar algo e você não gostar e você se ira. Mas o que você vai fazer a partir da ira, irmão, aí já é maquinado, aí já é deliberado. Aí você decidiu. O que ele está dizendo? Ira, mas não peque. Não dê lugar para a sua ira. Está entendendo? Quando você deixa a ira determinar o que você fala, quando você deixa a ira determinar o que você faz, quando você deixa a ira determinar o teu comportamento, o que você está fazendo? Pecando. Eu entendo isso, não tem como não irar. Quando a gente vê sem querer, a gente já se irou. Mas agora que irei, a Bíblia diz: iro, mas não peco. Eu não deixo o sol se pôr sobre a minha ira, ou seja, eu não vou para a cama irado, eu não vou para a cama ressentido, eu não vou deixar o sol se pôr sobre a minha revolta. Olha, isso aqui está falando de uma nova veste, de um novo revestimento. E aí ele vai apertando mais. Ele vai pegando a chavinha, apertando mais. E ele diz assim: não dei lugar ao diabo. Olha, ele vai tornando, vai coxando, como alguém diria, né? Vai apertando ainda mais. Não dê lugar ao diabo. Sabe, eu pensava hoje, irmão, e me perdoe se eu estiver errado, mas talvez nós somos a geração, e quando eu falo geração, eu falo universal. Aí, eu e essa universal. Quando eu vejo, já saiu, irmãos. Mas talvez nós somos a geração que menos trabalho dá para o diabo. Sabe? Eu vejo que muitas vezes ele fala: eu vou cruzar o braço e deixar ele se pegar. Aí o que sobrar eu aniquilo. Sabe, às vezes eu tenho essa sensação. Parece que às vezes a gente, né? Eu fico observando, eu fico pensando, imaginando, divagando na minha mente criativa, que talvez hoje em dia ele não está nem tendo trabalho para procurar brecha, porque parece que às vezes a gente pega ele pela mão e leva para dentro da casa, leva para dentro do coração, leva para dentro da família, quer trazer para dentro da igreja, mas aqui ele não tem lugar não, em nome de Jesus. Na tua casa ele não tem lugar, na tua família ele não tem lugar, porque lá é a habitação do Espírito Santo de Deus. O teu coração é a habitação do Espírito Santo de Deus, e consequentemente, irmãos, se a gente não dá trabalho para ele, a gente está dando trabalho para o Espírito Santo. A Bíblia fala: não entristeçam. A Bíblia não diz para eu não andar entristecido, mas a Bíblia diz: não entristeçam o Espírito Santo. Às vezes, para eu não ficar triste, eu entristeço ele. Sabe, aqui nós estamos falando de um novo revestimento, irmão, que Jesus estava dizendo: olha, o servo vai vir, o servo vai bater, só que quando ele bater, se você não estiver cingido os lombos, não estiver com a vestimenta correta, você não vai conseguir corresponder, né, a esse chamado. Lembra da semana passada, as virgens aqui, o Alisson pregou uma bênção, uma mensagem falando sobre as virgens. Aquele, verso 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Verso 29, que nenhuma palavra imprópria proceda de vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que o ouvem. A nossa fala condiz com um novo revestimento. Esses dias eu conversava com algumas pessoas por aí, atendi algumas pessoas no bazar no sábado,
3 ou 4 pessoas me falaram de um irmão daqui, que é amigo deles, de negócio, de trabalho, e foi tão lindo que eles me diziam assim: rapaz, como esse homem está mudado. E é engraçado porque eu falo que esse homem, ele fala assim: rapaz, eu acho que eu sou o cara mais orgulhoso dessa igreja, eu sou o cara mais terrível. E aí você conversa com as pessoas ao redor, todo mundo diz assim: como esse cara mudou? Porque a gente acha que quem mudou é quem ficou perfeito. Não, quem mudou é quem está deixando de ser ruim, quem está aprendendo a ser, a ser transformado, a mudar essas vestes. Olha, que a palavra que saia da tua boca não seja imprópria, mas que gere graça àqueles que ouvem. A tua família é o primeiro ambiente que ouve a palavra que sai da tua boca. Nós aqui como irmãos somos os primeiros a ouvir as palavras que saem da boca uns dos outros. E o que é que Jesus está dizendo? Que aqueles que estão esperando o Senhor voltar, não usam a boca para falar coisas impróprias, mas usam a boca para manifestar graça àqueles que o ouvem. Que aquilo que falam é para manifestar. Você está entendendo? Deus não está falando manifesta através da tua fala conhecimento. Não é o quanto você conhece, é quanta graça se manifesta a partir daquilo que você conhece. Sabe, é quanta graça emana da tua vida, da nossa vida. E aí 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então observa que a falta da vestimenta poderia comprometer esse servo. A falta da vestimenta ou uma vestimenta inadequada. Você está entendendo que eu não estou falando de usos e costumes, amém? Porque o Espírito Santo nos ensina. Mas eu estou falando aqui desse contexto espiritual. Não há nada errado em a gente ter cuidado no que veste, como se comporta, como devemos. Lembra, temos um destino, e o destino determina a nossa caminhada. Às vezes a gente acha que é a caminhada que vai determinar o destino. Não, eu não estou caminhando para descobrir um destino, eu caminho no destino que eu já conheço, amém? E você já conhece, por isso a gente não vai andando para descobrir o que vai acontecer, nós sabemos o que vai acontecer e em cima disso caminhamos. Então observa que a falta de vestimento ou uma vestimenta inadequada pode atrapalhar no corresponder com a chegada do Senhor. Se não tiver uma veste, ou se aquela veste for inadequada, como se apresentar ao Senhor? Sabe, ser cristão, viver o cristianismo, é manifestar o caráter de Cristo. A principal essência do cristianismo é essa, o caráter de Cristo manifestado em nós. Como podemos ser cristãos, dizer que somos, se não manifestamos o caráter de Cristo? Sabe, torna-se através, esse caráter vai sendo tornado, vai sendo lapidado, vai sendo trabalhado. O que ele está dizendo ali? Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que falava bobagem, que a sua boca seja usada para manifestar a graça. Não entristeça. Ou há uma mudança ou não há? Há, porque ele está dizendo: agora você está revestido do novo homem, segundo Deus, criado na justiça e na santidade verdadeira. Então esse caráter é lapidado através da instrução da palavra, através da ação do Espírito Santo. O que vai acontecendo? O plano de Deus é que a cada dia nós vamos nos tornando mais semelhantes a Cristo. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Então, hoje nós precisamos pensar, do que nós estamos revestidos hoje? Para na frente do espelho hoje, tem coragem? Para na frente do espelho para ver qual é o revestimento que você está. Eu olhar na frente do espelho, qual é o revestimento? Será que é o revestimento da verdade ou da mentira? Será que é o revestimento da justiça divina ou da justiça própria? Será que é o revestimento da graça? Ou será que é o revestimento da inveja? Será que é o revestimento do perdão?
Ou é o revestimento da condenação? Sabe, a pergunta para você hoje é essa: você teria coragem de ir abrir a porta para Jesus com essas vestes? Se hoje no meio, já foi alguém te visitar no meio da madrugada? Assim, de visitar não, né? Alguma emergência, né? Cada um dorme de um jeito, mas você vai sair e atender a porta do jeito que você dorme? Não, você vai no mínimo colocar algo por cima, um roupão, não é? Porque você não teria coragem de atender, seja lá quem for, daquele jeito. E se hoje, na madrugada, o Senhor batesse, será que nós teríamos coragem de, essa roupa, e você está entendendo esse revestimento, irmão? Será que nós teríamos coragem de levantar com esse revestimento da inveja, levantar com esse revestimento da ira, levantar com esse revestimento do ódio, levantar com esse revestimento do orgulho para atender Jesus? Por isso ele está dizendo: estejais com os vossos lombos cingidos, estejais preparados, né? Ainda no verso 35 e a parte B, ele vai dizer: olha, e as vossas lâmpadas acesas. Aleluia. Lâmpadas, lamparinas, candeias. Naquela época isso era muito importante, porque não havia luz, não havia energia assim como nós temos hoje. Então a luz vinha da lamparina, a luz vinha da candeia, a luz vinha, né, dessas lâmpadas. Sabe, algo muito comum naquela época, mas por outro lado também algo muito importante. Então olha o que Jesus está dizendo: o Senhor vai vir, vai bater na casa do servo, e ele precisa estar com os lombos cingidos, ele precisa estar paramentado, ele precisa estar com as vestes certas, mas não apenas isso, ele precisa estar com as lâmpadas acesas. Olha, ele vai vir, ele está dizendo, ele virá, isso é fato. A que horas virá, eu não sei. Jesus voltará, a que horas voltará, eu também não sei. Mas de uma coisa eu sei: nós precisamos estar vigilantes. Sabe, às vezes a gente está querendo perguntar para ele o que nós não deveríamos. Lembra quando, lá em Atos 1, que ele está dizendo: Senhor, quando vão ser reconstruídas todas essas coisas? E ele diz: isso não cabe a vós saber. O que cabe a vós saber é a forma de esperar a promessa se cumprir. Fica em Jerusalém. E hoje, que dia será que eu vou fazer meus cálculos, eu vou fazer meu estudo para tentar adivinhar quando Jesus volta? Ele não me disse para tentar adivinhar quando ele volta, ele só me disse: estejais preparados, estejais com os lombos cingidos, estejai com as lâmpadas acesas. Então ele fala acerca de uma preparação. E aí eu queria que você imaginasse, assim como uma vestimenta inadequada atrapalharia a resposta do servo ao Senhor, da mesma forma, imagina de madrugada o Senhor batendo na casa do servo, e o servo sem luz, o servo sem lâmpada, o servo com a candeia apagada, o servo com a lamparina apagada. Já tentou? Pensa você sair do seu quarto e ter que chegar até a porta da sala correndo, no meio da madrugada, no escuro, e tem que chegar rápido, porque se você não chegar, ele pode achar que não tem ninguém e ir embora. A falta da vestimenta correta atrapalha a aproximação ao Senhor. A falta da lâmpada acesa atrapalha a proximidade ao Senhor. Lembra que eu disse: não basta esperar, tem que esperar do jeito certo. Agora é outra: não basta ter lâmpada, ela precisa estar acesa, ela precisa brilhar, ela precisa estar queimando, ela precisa clarear. Ele não fala para ter lâmpada, ele fala para a lâmpada estar acesa. Mas eu sou crente, mas frio, morno, pior, né, às vezes. Ele está dizendo: cingir os vossos lombos. Irmão, você tem percebido quanto o Senhor está nos... E eu dei uma pesquisada esses dias, eu vi quanta gente está falando da volta de Jesus, irmão. Sabe, só não percebe quem não quer. Aí nós estamos querendo fazer planinho natural.
plano humano, e aí eu não tenho tempo de ter a vestimenta espiritual adequada, porque eu estou muito comprometido com os meus projetos. Eu não tenho tempo de manter a lamparina acesa, porque eu estou querendo encher o armário, encher o guarda-roupa, encher a conta. Aí eu não tenho tempo de encher a botija de azeite para manter a lamparina acesa. Mas o que ele está dizendo? Cinge os vossos lombos, estejais revestidos e estejai com as lâmpadas acesas. Irmão, candeia acesa tem como esconder embaixo? Aonde você colocar uma candeia acesa, ela brilha. Aonde você colocar uma candeia acesa, ela ilumina. Está entendendo? A candeia não ilumina por causa da posição que está. Ela clareia porque tem fogo. Ela clareia porque está acesa. Ela clareia porque está queimando. Ah, mas quando eu tiver uma oportunidade eu vou queimar. Não, queime e as oportunidades virão. Mantenha-se aceso e quando você menos imaginar, elas estarão te rodeando. Não é as oportunidades que nos acendem, é a palavra de Deus, é a ação do Espírito, é o agir do Espírito Santo na nossa vida. Sabe, a lição aqui era muito clara. Existe a necessidade de uma preparação para o encontro. Você já viu como o homem se prepara para uma festa no natural? Já viu como o homem se prepara? Ele, se precisar, ele se endivida, compra roupa porque ele quer ir bonito, quer ir cheiroso, quer ir. E Jesus está falando, se prepara para o encontro comigo. Vamos no cabeleireiro, fazemos chapinha, escova progressiva, maquiagem, não é assim? Porque eu quero estar bem na festa. Mas será que estamos nos preparando para o encontro com... Você está entendendo? Talvez a gente se arruma mais para encontrar o mundo do que se prepara para encontrar o Senhor. Gastamos mais energia, recurso, vitalidade para estar bem no encontro com o mundo do que deveríamos investir em espiritualidade para estar bem no encontro com o Senhor. A lição aqui é muito clara. Existe a necessidade de uma preparação para o encontro do servo com o seu Senhor. Quantas vezes você se preparou para vir a um culto? Nos preparamos para a festa, nos preparamos para o encontro, mas no culto a gente chega de qualquer jeito, sai correndo mesmo, não tem problema, vai até descabelado. Não estou dizendo que a questão está na nossa aparência, estou falando aqui dentro, irmão. Às vezes a gente está até bonitinho aqui, está tudo organizadinho aqui fora, mas Deus conhece a desorganização aqui dentro. Será que a gente se prepara? Não, hoje eu vou até me guardar, porque eu quero gerar expectativa nessa palavra. Ou será que a gente já vem para um banco com 10 pedras na mão, pronto para revidar? Será que a gente se prepara para esse encontro com a palavra? Será se a gente se prepara para ser o recipiente dessa semente? Por que é que faz diferença em algumas terras? Por que é que a mesma palavra produz frutos bons, dá resultado, mas por que é que em alguns não produz? A palavra é a mesma, o semeador é o mesmo, ele se chama Espírito Santo de Deus. O que muda? A terra. Será que não chegamos aqui como aquela terra seca, endurecida, pedregosa, intransponível, que não aceita nada? E que a semente, ainda que caia, fica na superficialidade. E aí às vezes nem bem saímos daqui, e já roubaram aquela semente. Sabe, se nós decidíssemos nos preparar mais, dizer, eu vou preparar essa terra, eu não vou só estar no culto, eu quero estar ali por inteiro, eu quero estar ali com a minha alma, com o meu espírito, eu quero estar como uma boa terra pronta para receber a semente. Sabe, há necessidade de preparação para esse encontro. Ter a oportunidade do encontro é graça, nós não poderíamos. A salvação é pela graça.
mas a responsabilidade com esse encontro é nossa, de estar vigilante, de estar preparado. Sabe, nós não vamos conseguir corresponder ao chamado de qualquer forma. Não dá para a gente dizer que nós somos noiva de Cristo e continuar nos posicionando como amantes. Noiva e amante são mulheres. A noiva é uma mulher, a amante também é uma mulher, mas há diferença entre elas. A noiva quer compromisso, a amante quer prazer. A noiva quer uma vida com o noivo, a amante quer alguns momentos de prazer, ela quer alguns agrados, ela quer alguns presentes, ela quer alguns mimos, mas a noiva está disposta a ter compromisso. Sabe, nós não conseguiremos corresponder ao chamado desse encontro, ao chamado do Senhor batendo na porta do servo de qualquer forma. Não dá para dizer que nós somos, irmão, você já viu aí no mundo, como funciona os últimos dias antes de um casamento? No mundo, estou falando. Existe a despedida de solteiro, que é aquele momento que o homem vai dizer, agora eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, porque daqui para frente eu não vou poder fazer mais. Ou seja, ele está dizendo, a minha alegria acaba, então eu vou, e aí ele prostitui, ele faz um monte de, e ainda depois daquilo vai estar numa igreja dizendo, eu prometo ser fiel. Ai meu Deus, sou eu. Porque ele está dizendo, eu preciso me despedir da minha vida de solteiro. A gente não acha isso um absurdo? Acha. Só que às vezes como igreja a gente vive assim, esperando o noivo vir, mas dizendo, me deixa despedir de solteiro aqui, ó, me deixa aproveitar mais um pouquinho do mundo, me deixa aproveitar mais um pouquinho das coisas, me deixa aproveitar mais um pouquinho dos prazeres, porque depois nós vamos casar, né? Não, antes de casar o meu coração já é teu, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, não é depois de casar, é já. Então não tem despedida de solteiro, até porque não tem alegria nenhuma daqui para trás, é daqui para frente, é a partir de Cristo, é em Cristo, Aí o verso 37 diz assim, abençoados são aqueles servos, dá um glória aí, irmão, nesse abençoados. Abençoados são aqueles servos, que quando vier o Senhor, os ache vigiando. Sabe, abençoados é felizes, é prósperos. Abençoado é alguém autorizado a prosperar. Sabe quem são esses? São aqueles que quando o Senhor vier, vai os encontrar o quê? Desfrutando dos prazeres, desfrutando dos seus sonhos, não, vigiando. É aqueles que, está entendendo que ele não está dizendo que vai ser todos abençoados. Abençoados é para um grupo, não estou falando numérico, a vontade de Deus é que fosse todos. Jesus gostaria de encontrar todos, mas nós sabemos que não é porque nós estamos dizendo que não vai ser, porque nós como igreja também oramos para que seja todos, mas nem todos querem vigiar, nem todos querem ter compromisso, nem todos querem estar preparados, nem todos querem estar nessa posição. Então ele está dizendo, abençoados são aqueles que quando ele vier, os encontrará vigiando. O que é a vigilância, irmão? É aqueles que quando ele vier, os encontrará cuidando. É aquele que, dá um glória a Deus aí, irmão, aleluia, cuida, irmão, fala para o irmão, cuida, irmão. É aquele que quando ele vier, ele encontrará com zelo. É aquele que quando ele vier, encontrará com ardor. É aquele que quando ele vier, encontrará com paixão. É aquele que quando ele vier, encontrará com intensidade. São prósperos, são abençoados. Sabe, queridos, nós precisamos compreender isso. O mundanismo, ele nos faz abrir mão do que vem por aquilo que você tem. Ele diz assim, o que você tem é mais importante do que aquilo que vem.
você vai perder isso que você tem agora por causa de algo que você nem sabe se vai acontecer. É isso que o mundo faz. Negocia seu valor, negocia o que você tem. Para que você vai ficar desfrute do que você tem agora, né? Mas o que o cristianismo faz? O cristianismo me ensina a abdicar, a renunciar o que eu tenho em nome do que vem. O cristianismo me ensina a renunciar o que se tem em nome daquilo que vem. Aqui Jesus está falando acerca de termos os lombos cingidos, postura, revestimento, lâmpadas acesas. Mas lembra que um pouquinho antes no capítulo ele estava falando de um homem imprudente, insensato, doido, varrido, que colocava todas as suas expectativas na terra. Mas agora ele está falando de gente que coloca todas as suas expectativas no céu. Aquele homem colocava a sua expectativa naquilo que ele possuía. Nós colocamos a nossa expectativa naquele que nos possui. Nós abrimos mão do que temos por aquilo que está por vir. Mas o mundo quer que a gente abra mão do que está por vir para desfrutar do que aquilo que a gente tem. Sabe, eu quero dizer para você, vale a pena se abster daquilo que o mundo quer te servir. Vale a pena, jovens, vale a pena se abster daquilo que o mundo quer servir. Homens, vale a pena abdicar, rejeitar aquilo que o mundo quer servir. Mulheres, vale a pena abrir mão daquilo que o mundo quer vos servir. Igreja do Senhor, vale a pena renegar, renunciar, rejeitar todos os dias os pratos que o mundo quer nos servir. Sabe, você vai ouvir gente dizendo, não vale a pena, você é tola, você é boba. Você vai dizer, não, eu só estou confiando em algo maior e melhor. Alguém vai dizer, você está perdendo a sua juventude. Não, eu estou garantindo a minha eternidade. Que boba, está perdendo a juventude. Nada disso, estou garantindo a minha eternidade com Jesus. Porque nós abrimos mão do que temos por aquilo que está por vir. Porque nós não vamos negociar o que está por vir por aquilo que o diabo todo dia tenta nos oferecer. E são coisas que a gente pensa, nada a ver. O inferno vai estar cheio de nada a ver. O inferno estará cheio de nada a ver. Vale a pena abrir mão. Vale a pena renunciar, sabe, vale a pena. Sabe, eu não sei se já teve essa experiência, mas pensa nisso, vale a pena por quê? Ó, os jovens vindo para o altar já, as crianças vindo para o altar, amém, aleluia, glória a Deus. Joel 2:28, eu creio ainda na palavra, eu creio. Sabe, vale a pena porque primeiro, aquilo que o mundo nos serve, não é para a vida, é para a morte. Aquilo que o mundo nos serve, não é para o bem, é para o mal. Sabe, às vezes a gente, por falta de estar com o lombo cingido, não tem nenhum ditado que fala de aceitar coisa no escuro? Não, né? Vamos criar um então. Não tem? No escuro todo gato é pardo? Não. Mas no escuro não é mais fácil comprar gato por lebre? É ou não é? Quando você não está bem trajado, você quer comprar rapidinho para não passar vergonha, não é mais fácil fazer um negócio enganoso? Agora quando você está devidamente posicionado e tem lâmpada, nada te engana. Nada te corrompe, nada te corrompe, nada te engana. Sabe, nada te embaraça. Então aquilo que o mundo oferece não é para a vida, é para a morte, não é para o bem, é para o mal.
sabe, é algo que até momentaneamente nos deixa feliz. Você já fez coisas assim? Não fale, só pense. Coisas que momentaneamente você ficou muito feliz, mas depois de um tempo, foi dando aquela angústia, foi dando aquele remorso, foi dando aquela tristeza. Aleluia, irmão. Que às vezes alguns pensam até em tirar a vida depois. Não, mas isso aqui vai me dar um prazer agora, e o prazer passa rapidinho. E quando o prazer passa, vem a angústia, vem a agonia, vem a culpa. Pensa. Mas você já fez coisas que naquele momento que você faz ou deixa de fazer, até dá uma tristezinha. Você fala, ai, não vou fazer. Não. Só que depois vem uma alegria, vem um contentamento, vem uma vida de Deus. Você fala, glória a Deus. Que eu não... Você acha que naquele momento José, diante da mulher de Potifar, você acha que tudo aquilo foi determinação? Eu fico imaginando, jovem, ali, naquele momento, a mulher diante dele. A Bíblia não diz, irmão, nós estamos divagando. Mas será que em nenhum momento ele, talvez ele já tinha olhado e dito, olha como essa mulher é bonita, né? E de repente um dia ela está ali, me possua, tenha prazer comigo. Teria prazer ou não teria? Teria, momentâneo. Mas depois o que viria? Angústia. Depois o que viria? Tristeza. Mas eu fico pensando, José, eu não vou pecar contra o meu Senhor e contra o meu Senhor. Corre. Irmão, já experimentou o contentamento, o prazer de vencer o pecado? De você dizer, eu não pequei. Eu tinha tudo para pecar, mas não pequei. Eu tinha tudo para falar, mas me calei. Eu tinha tudo para rebater, mas não rebati. Eu tinha tudo para fazer, mas não fiz. Traz uma lei, pastor, mas depois ele foi para o calabouço. Foi, mas o calabouço era o caminho para o trono. O calabouço fazia parte do caminho para o trono. O calabouço fazia parte do caminho de maturação, de maturidade na vida de José. Então pensa nisso. Existem coisas que no momento dá prazer e alegria, e depois o resultado é tristeza, agonia, decepção. Existem coisas que até para rejeitar, às vezes não dá para a gente dizer que tudo que a gente rejeita, estou feliz de rejeitar. Não. Eu já falei que esses dias rejeitei uma proposta, acho que eu fiquei, está lá, às vezes a gente apanhando, e o diabo está dizendo, aí bobão, não rejeitou? Você não é o cara? Você acha que naquele momento você não quer entrar numa... Aí você fala, mas a minha escolha foi maior, a minha escolha foi melhor, a minha escolha não é apenas para essa época, a minha escolha não é apenas para essa fase. Não faça escolhas apenas pensando nesse mundo. A minha Bíblia diz que o homem que pensa apenas nesse tempo é o mais miserável de todas. As nossas escolhas, as nossas decisões não são pavimentadas, estabelecidas e alicerçadas nesse tempo, mas para uma eternidade. Hoje o mundo está todo dia te oferecendo prato. Oferece prato para o jovem, prato para a mulher, prato para o homem, prato para o casal, prato para a família, prato para a igreja. Mas se nós estivermos devidamente revestidos, se houver luz, nenhum prato do mundo vai nos alcançar. Sabe, nós precisamos entender. Mas por outro lado, olha que coisa linda, o verso diz, quem são os abençoados? São aqueles que o seu Senhor, quando vier, achar vigiando. Olha aqui a recompensa da vigilância. Em verdade eu vos digo, verso 37, que ele se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando o servirá. Vale a pena não se assentar na roda dos escarnecedores. Ele chega, encontra vigiando, e o que ele faz agora? Ele se aproxima, e agora ele diz, vem que tem uma mesa preparada. Vem que eu tenho uma mesa, mas eu não posso perder a oportunidade de sentar na roda. Não, eu estou separado para a mesa.
Quando o jovem vier de proposta, fala: eu não aceito proposta, porque eu estou separado para a mesa. Eu não me assento na roda, porque eu tenho um lugar na mesa. O meu lugar não é na roda do escarnecedor, meu lugar é na mesa da comunhão com Cristo, com o meu Senhor. Olha só, ele está dizendo ali, que coisa linda: ele se cingirá, os fará sentar à mesa, chegando, se aproximando, e os servirá. Você consegue imaginar essa cena, irmão? Cristo te servindo, Cristo servindo uma mesa para você. Salmo 23, e preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transborda, enche-me do óleo e o meu cálice transborda. Pastor, como eu vou imaginar Jesus servindo, irmão, no tempo em que Jesus passou na terra? Por isso que eu digo, reveja o cristianismo. O que Jesus mais fez no tempo em que ele passou na terra? Serviu. Ele não tinha o que fazer? Tinha um plano de redenção nas suas mãos, mas ele achava tempo para servir, ele achava tempo para auxiliar, ele achava tempo para socorrer, ele achava tempo para alimentar, ele achava tempo para comunhão. Não é impossível da gente imaginar Jesus servindo, não, é perfeitamente possível, porque o que ele mais fez foi servir, e o que ele mais espera de nós é isso, que sejamos semelhantes a ele. Sabe, mas não vai dar para provar dessa mesa sem preparação, sem diligência, sem vigilância, porque não dá para esperar se assentar na mesa de Cristo, estando assentada na mesa do mundo. Não dá para participar dessas duas mesas, não dá para esperar que Cristo nos sirva, enquanto continuamos nos servindo de tudo o que o mundo oferece. Arrozinho de festa, não perco nada, eu quero tudo. Não, eu estou abrindo os meus olhos, estou cingindo os meus lombos, estou acendendo as lamparinas, e eu quero estar preparado, A minha Bíblia diz que aquele será o grande e terrível dia. Às vezes vale a pena perder algumas festas por algumas maiores. Por que vai ser grande e terrível? Porque para uns vai ser dia de alegria, mas para outros vai ser dia de tristeza. Para uns vai ser dia de salvação, mas para outros será dia de juízo, de condenação. Então não dá para a gente esperar Cristo nos servir enquanto nós servimos. Sabe, o pior de tudo, irmão, é que nós somos hoje a geração que nós nos servimos de tudo que o mundo oferece, e ainda dizemos que é Deus que está mandando. O Espírito Santo não usa ninguém para molecagem. O Espírito Santo de Deus não usa ninguém para molecagem. O Espírito de Deus é santo, é reto, é justo, é verdadeiro, é vivo. Sabe o que falta para nós como crente? Discernimento. Queremos ter tanto conhecimento e não temos discernimento. Vai ter muita gente no inferno com nada a ver, e vai ter muita gente no inferno com muito conhecimento. O que salva não é o conhecimento. Na verdade, muito conhecimento pode até me tornar orgulhoso, pode até me tornar muitas vezes a terra seca, a terra pedrosa, cheia de pedra, pedregosa. Sabe, não dá para... Irmão, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Vai acontecer, e Ele disse que vai. Não nos cabe saber quando, nem que hora, nem que dia, mas nos cabe saber como esperar. Todo dia o mundo nos oferece um prato, todo dia o mundo quer nos servir. Mas por que é que o mundo quer nos servir? Não é porque ele nos ama, não é porque ele está preocupado conosco, não é porque ele quer fazer o bem, não, é porque ele quer que nós percamos aquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, você precisa aprender com o bom comedor de churrascaria. Quando você vai em churrascaria, o bom comedor,
Às vezes, eu já nem me lembro quando foi a última vez, mas de vez em quando a gente vai. Tem gente que vai em churrascaria, ela vê aquele buffet, ela começa a pegar de tudo e põe. Se tiver feijão, até feijão põe. E põe arroz, e põe batata, e põe lasanha, e põe, faz aquele morro. Aí começa a vir as carnes, me dá, eu quero. Aí ela encheu um prato de comida e ela começa a encher um prato de carne, não é assim? De repente ela está com o prato de comida cheio, não está dando conta, cheio de carne já esfriando. E carne fria é terrível, né? E de repente vem aquele espetão bonito de picanha. O bom comedor de churrascaria, ele pega lá uma saladinha básica e fica esperando. Eu estou esperando o melhor que está por vir. Alguém vai dizer que bobo, pagou a taxa e não vai comer. Não, ele vai comer do melhor. E é às vezes assim que nós estamos no mundo, irmão, se entupindo de ovinho de codorna, se entupindo de banana milanesa, quando aquilo que o Senhor tem para nós é melhor, quando aquilo que o Senhor tem para nós é maior. É apenas um paralelo, tá, irmão? Mas você vai ver como vai te marcar. Até na mesa da churrascaria o Espírito Santo vai falar com você. E se ele falar, me liga e fala: pastor, corre para cá. Sabe, hoje nós precisamos compreender isso. Não é perder, não, é decidir. O servo vigilante está sempre esperando. Irmão, eu não tenho hoje lugar no meu coração para mimimi. Jesus pode voltar hoje. Aí está essa bananinha milanesa aqui dentro, ó. Não, eu quero estar no posicionamento, eu quero estar aqui em unidade na mesa da comunhão, eu quero estar caminhando. Não tem a ver com perfeição, irmão, ninguém aqui é perfeito, não tem a ver com quem é Pedro e quem é Judas. Nós precisamos ser semelhantes a Cristo, semelhantes a Cristo, semelhantes a Cristo. Ele não mandou a gente seguir ninguém, não mandou ser igual a ninguém, ser de imagem e semelhança de Deus. Mas às vezes a gente está aqui, com o nosso, está entendendo? Isso tem a ver com um revestimento que vem de Deus, de justiça, de verdadeira santidade. Tem a ver? Não tem, irmão. Sabe, a gente precisa meditar. O servo vigilante, por favor, já se coloque de pé. O servo vigilante está sempre esperando o Senhor. Quem é o servo abençoado? O servo que o seu Senhor o encontrará vigilante. Hoje, se o seu Senhor viesse, como Ele te encontraria? Do lado de dentro, irmão, não do lado de fora. Como o Senhor nos encontraria hoje, se Ele voltasse? O que há no nosso coração nessa noite, nesse dia? Sabe, o servo vigilante está sempre esperando o Senhor. Sabe qual é o problema? Que hoje muitos crentes esperam do Senhor, mas poucos crentes esperam o Senhor. Eu espero que do Senhor venha a prosperidade, venha o dinheiro, venha o emprego, venha o casamento, venha a bênção. Muitos esperam do Senhor, mas poucos esperam o Senhor, e muitos ainda menos esperam no Senhor. Talvez hoje é noite de parar de esperar do Senhor e esperar o Senhor no Senhor. Sabe, nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia, nós não sabemos o momento, não sabemos em que vigília virá. Ele fala de vigílias ali, porque era costume dividir a madrugada em vigílias. Então ele está dizendo, você não sabe em que vigília ele virá, e não te cabe saber em que vigília, te cabe estar preparado, seja qual for a vigília, seja qual for a vigília que ele vier, está pronto. Sabe, a lição mais importante dessa parábola é: estejam preparados, estejam atentos, estejam vigilantes. Haverá uma mesa, haverá uma comunhão, haverá um banquete, mas nós não podemos dizer que é para todos, porque Deus faz acepção? Não, é porque as nossas atitudes geram decepção. Não é Deus que faz acepção,
é porque nós o decepcionamos. Sabe, quando eu falo de estar com o lombo cingido, é dizer, a partir de hoje, eu vou me revestir de Deus, de uma forma que em primeiro lugar eu quero agradar a Ele acima de todas as coisas. Talvez eu vou perder, talvez eu vou ser prejudicado, talvez eu até vou me entristecer algumas vezes, mas eu decido a partir de hoje agradar e alegrar ao meu Senhor, porque não dá para dizer que me revesti do novo andando com os trapos antigos. Não dá para dizer que nos revestimos do novo andando com as velhas vestes. Nós só podemos perder algo ou não desfrutar tanto quanto poderíamos quando não sabemos, ou então quando não estamos preparados para aquilo que sabemos. Lembra das bodas? Você sabe. Saber a gente sabe, da volta a gente sabe. Se tem uma coisa desde o nascimento até o fim que deveria importar, é isso: eu vivo aqui por esse dia, pela volta de Cristo. Só que a gente vai acrescentando outras coisas e vai deixando isso de lado. A agenda vai ficando lá para o final, esse dia, quando a nossa preparação deveria ser para isso. Sabe, peça para o Espírito Santo hoje te ajudar. A gente é tão pronto para apontar a conduta dos outros, mas o que Deus espera é que a gente olhe para a nossa conduta. Ele não quer saber se eu tenho conhecimento para apontar sua conduta errada. Ele quer saber se eu tenho humildade para corrigir a minha, se eu tenho sabedoria para corrigir o meu pensamento, humildade para mudar o meu comportamento. Sabe, será que hoje essa veste que eu estou revestido não geraria vergonha diante do Senhor? Sabe essa veste que às vezes nos faz andar orgulhosos no meio dos outros? Talvez geraria vergonha diante de Deus. Eu estou carregando uma candeia. Pois é, amigo, mas você esqueceu de observar que ela está apagada. Lembra das 10 virgens? Estavam juntas. Virgens fala de pureza, fala de igreja. Não está falando que era 5 de dentro, 5 de fora. Era tudo de dentro. Só que 5 dentro deixaram a lâmpada se apagar, porque talvez algo foi mais importante do que se preocupar com azeite, de se preocupar com a reserva. E hoje nós pede para o Espírito Santo, pede para Ele te mostrar, pede para Ele hoje te mostrar como está a sua vida, no nome de Jesus.